Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislene e eu vou dar sequência naquela série de vídeos que eu tô fazendo, o desafio do calendário proposto pelo Victor Martins no canal dele. E o desafio do mês de junho era ler um romance. Eu não sou aquela pessoa assim que, ama romance não. Até acho que foi bem pouquinho que eu li até hoje que tinha romance e tal. Não é muito meu foco de livros não. Eu tive até dificuldade de escolher um romance pra ler. Porque às vezes a gente vai ler achando que é romance, não é romance, né? A gente vai ler pensando que vai rolar e não rola nada. Então eu pedi uma indicação e me indicaram assim um romance clássico, que não tinha nem como falar que não era romance. Que foi aqui, gracinha, Romeu e Julieta. Então, eu já tinha visto algumas adaptações de Romeu e Julieta pro cinema, mas eu ainda não tinha lido o livro. Gente, não sei o que eu estava fazendo, que eu não tinha lido Romeu e Julieta. Logo eu que li tanto clássico, que eu li bastante clássico, e não tinha lido ainda Romeu e Julieta. Meu Deus, fiquei louca lendo esse livro, totalmente transtornada. Nossa gente, os personagens desse livro são assim, muito bem caracterizados, apesar do livro não ter aquela proposta do narrador falando sobre os personagens, sabe? Mas quando você tá lendo, é porque o livro foi escrito como uma peça de teatro, né? Shakespeare escreveu assim, uma peça de teatro. Então vem o nome do personagem e ele falando a fala dele na peça teatral. Então, às vezes, eu pensei num primeiro momento que eu ia ter dificuldade de fazer essa leitura, sabe? De ler esse livro, de acompanhar isso. Eu fiquei com medo de, no momento que eu estivesse lendo as frases, eu ficasse meio perdida. Tipo, quem falou isso? Quem que é essa pessoa? Por que esse fulano tá aqui agora? Mas não foi bem isso que aconteceu, não. Pelo contrário, eu achei que os personagens foram muito bem escritos, muito bem desenvolvidos no decorrer, assim, da peça, né? Da peça teatral. E eu fiquei, assim, impressionada. Porque até então, tudo que eu já tinha visto de Romeu e Julieta, eu não tinha percebido que a Julieta era tão jovem. E quando a gente lê o livro, a gente consegue perceber isso nela. Ela só tem 13 anos. Tipo, oi? E o pai dela tá querendo casar ela. Tipo, oi? Isso faz algum sentido? Não. Então, quando eu lia também, comecei a ler o Romeu e Julieta, uma coisa também que eu não esperava era que no início da história, o Romeu é apaixonado por uma prima da Julieta. Também não sabia disso. E essa prima da Julieta quer ser freira. Então é um amor impossível e ele tem por ela um amor assim meio que platônico. E as famílias de ambos, né, da Julieta e do Romeu, são famílias que o tempo todo elas entram em conflito. Inclusive o príncipe, né, da cidade, o príncipe aqui, que está representado aqui na história, fala que se os dois continuarem, se as duas famílias continuarem entrando em conflito, atrapalhando tanto a vida em sociedade, ele vai acabar expulsando as duas famílias para acabar com esse tipo de coisa. Então o Romeu se apaixona primeiramente, né, tem um amor assim platônico, um amor impossível pela prima da Julieta, que ele nunca vai conseguir, ela nem conversa com ele, porque ela quer ser freira, tá bom. Então eles vão, né, ele e o primo dele, que é o Mercúcio, o nome dele é um pouquinho estranho, né, um amigo do Romeu, um dos melhores amigos do Romeu. Eles vão se infiltrar num baile de máscaras que está acontecendo na casa da Julieta, para que a Julieta conheça o rapaz que o pai dela quer que ela case. Quando ele chega lá, né, ele tá indo com o intuito de ver a prima da Julieta e tentar, né, conversar com ela e tal, ele vê a Julieta e fica louco, transtornado, apaixonado por ela, ele desiste então da prima e a Julieta corresponde a esse amor, então acaba que ele se sente mais próximo da Julieta e a história se desenrola assim numa velocidade muito rápida, tipo, ele conhece ela naquele dia, à noite ele tipo meio que invade, né, o quarto dela e os dois já fazem juras de amor, meu Deus, vão fugir pra casar, que isso, gente, é muito rápido. E quem ajuda eles é a ama dela é ótima, ela faz super comentários legais, adorei ela. E o Frei Lourenço, que pra mim é o melhor personagem da história toda. Eu sempre sou essa pessoa que gosta do personagem que não tem nada a ver, né? Tem os principais, eu tô lá gostando do coadjuvante, porque, né, eu sou essa pessoa. Enfim, o Frei Lourenço é que arma toda aquela história, né, que a gente conhece de Romeu e Julieta, né? Da Julieta se fingir de morta, do Romeu chegar lá, né, e tal, que é tudo que a gente já sabe no final da história, que a maioria de nós já sabemos. Só que o Frei Lourenço, ele tem assim, sabe, umas ideias muito boas, ele articula tudo, as pessoas, e tipo, ele é um frei, cara, é um comportamento que você nunca espera de um frei, né? Eu, pelo menos, não. Então, quando ele começou a fazer todo aquele jogo, aquelas artimanhas, né, pra colocar os dois juntos, eu achei assim sensacional. Quando ele casa eles, eu achei assim super divertido. Eu acho que a história toda valeu muito a pena, principalmente por causa dele, porque ele foi um personagem que me surpreendeu muito.
Então o que acontece na história aqui é basicamente isso, né? O Romeu começa apaixonado pela prima, depois se apaixona por ela corresponde a esse amor e ela não quer casar com um cara que o pai dela quer que ela case, que é um cara assim, bem de vida, e ele é, eu não me lembro se ele é conde, ele é alguma coisa assim da nobreza, e ela não quer se casar com ele, ela não acha ele interessante, né? A mãe dela pergunta isso pra ela, é muito engraçado, a mãe dela perguntando se ela acha ele interessante pra ter um envolvimento amoroso, é muito legal isso. E ela só tem 13 anos, gente, né? Sentido algum. Então, como a família dos dois, né, sempre foi assim, de briga, né, sempre foi oposta, a Julieta já logo pensa que vai ser muito complicado, mas ela ainda pensa em tentar. O que ela quer fazer? Eles vão, na verdade, eles fazem o seguinte, com a ajuda do Frei, né, do Frei Lourenço, eles se casam para depois contar para a família. Só que nesse meio tempo aí, sem querer, o Romeu mata o primo dela, que é o Teobaldo. E a família dela fica assim, totalmente transtornada, e o Romeu tem que fugir da cidade para não ser morto e tal. E o Frei Lourenço articula aí a ida dos dois para uma outra cidade, só que dá tudo errado e a gente já sabe, né, o que acontece no final de Romeu e Julieta, né? A cena também do final, assim, ela é muito bem descrita e ela como é uma cena de teatro, né, ela é descrita na perspectiva dos personagens. Então, assim, eu achei que foi, nossa, esses personagens são muito profundos, muito sinceros. A Ama tem falas assim que eu falo, meu Deus, eu não diria isso nem assim pra minha melhor amiga, mas ela diz, sabe? E ela é funcionária, ela é a Ama, ela é escrava, então, mas ela diz. E eu achei isso, assim, muito legal pro contexto da época, pro contexto da história. Então, eu acho que quem não leu ainda, né, que ficou só com o que as pessoas falam, né, do Romeu e Julieta, vale a pena ler, porque ainda vai descobrir muita coisa que tem nessa história que as pessoas não falam tanto, né, ficam só no caso do amor impossível dos dois. Então é isso, pessoal. Se você está gostando dos meus vídeos, dá um joinha, compartilha aí com os amigos que gostam de livros, né, comece a seguir o meu canal para me ajudar, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!